Então nossos atos, eles precisam ser atos ou melhor, nós precisamos agir para a glória de Deus e não para a nossa glória. Nós precisamos olhar, entender que cada um dos nossos passos deve ser dado para a glória do Senhor. Nunca para a nossa própria glória, nunca para para a nossa própria honra, mas para a glória e para a honra do nosso Deus. E eu quero que você leia junto comigo esse texto aqui em Salmos. Texto de Salmos 111, versículo 10. E diz assim, Salmos 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Todos que obedecem a seus mandamentos mostram bom senso. Louvem-no para sempre. Veja como é importante você prestar atenção em certas coisas. E como é importante você dar valor para aquilo que realmente tem valor. Se você serve a Deus, se você serve ao Senhor, se você se coloca na presença dele e diz, Senhor, eis-me aqui, usa-me, você é sábio. Ao passo que se você age de maneira egoísta, ao passo que se você age de maneira egocêntrica, na verdade você está cada vez mais se afastando de Deus, cada vez mais se isolando de Deus e de todas as outras pessoas, e a sua vida fica cada vez mais complicada. Então entenda o quanto é importante você realmente entender o que vale a pena. O que vale a pena é servir a Deus. Servir a Deus denota, mostra que somos sábios. Você pode ser muito sábio. Basta que você tome a decisão de começar a servir ao Senhor. Há um outro aspecto nisso para tornar a nossa vida mais simples e menos complicada e para que possamos agir de maneira a glorificar o nome do Senhor. Então, a primeira coisa é servir ao Senhor para sermos sábios. A segunda coisa nesse ponto é entendermos que os nossos atos, as nossas atitudes precisam ser intencionais. Nós precisamos ser intencionais em relação a todas as coisas, em relação a tudo que fazemos. Tudo o que fazemos, nós precisamos fazer para a glória de Deus. Tudo o que fazemos, inclusive as coisas que nós fazemos às outras pessoas. Eu quero que você leia junto comigo esse texto. João capítulo 15, versículo 12. João capítulo 15, versículo 12 diz assim: Esse é o meu mandamento, amem uns aos outros como eu amo você. Ame uns aos outros como eu amo você. Veja que importante é você entender de uma vez por todas que você precisa amar ao Senhor acima de todas as coisas. E que você precisa amar os outros como você ama. Então, há uma intencionalidade, você precisa ser intencional nas suas atitudes, porque as suas atitudes glorificam ao Senhor. Se você age de maneira a cuidar das outras pessoas, você propicia bênçãos para a sua própria vida, mesmo que você tenha a perspectiva de simplesmente ajudar outras pessoas. Como é bom você poder fazer isso, como é bom você poder ajudar as outras pessoas. Então é fundamental também que você comece a prestar atenção a algumas coisas. Você precisa prestar atenção nisso. Você precisa prestar atenção nas necessidades das outras pessoas. É importante que você compreenda que você precisa desenvolver uma disciplina de compromisso e de fidelidade ao Senhor Jesus. Você precisa ter um compromisso, você precisa se aproximar de Deus, de Cristo, em todos os momentos, em todas as situações. Você precisa desenvolver disciplina de contato íntimo com o Senhor, de amizade.
sabe, de se aproximar e de dizer, Senhor, eis-me aqui. Como que eu faço isso? Como que você faz isso? Lendo a Bíblia, orando. Você precisa aprender a perdoar as pessoas, a perdoar uns aos outros, a perdoar a si mesmo também. E também você precisa fazer algo que é muito fundamental. Você precisa expressar bondade. Você precisa expressar a bondade, porque Cristo expressa o seu amor por você. Cristo expressa o amor que ele sente por você, e você precisa fazer a mesma coisa. Há uma outra característica que nós precisamos desenvolver nas nossas vidas. Você precisa ser verdadeiro. Eu preciso ser verdadeiro. Você precisa ser verdadeiro. Entenda isso. Vamos ler juntos ali Colossenses, capítulo 3, versículo 16. E diz assim, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Sabe por que é importante você fazer isso? É importante você fazer isso porque quando ser verdadeiro, né? Essa atitude de ser verdadeiro demonstra que... Deixa eu melhorar essa expressão. Você precisa desenvolver a vida de Cristo em sua vida. E desenvolvendo a vida de Cristo na sua vida, você consegue, com autoridade, agir na vida de outras pessoas. Com autoridade, você é capaz de ajudar outras pessoas. Por isso que o tópico ali é seja verdadeiro. É uma orientação, seja verdadeiro, desenvolva Cristo. Desenvolva a pessoa de Cristo na sua vida para que outras pessoas enxerguem a Cristo em sua vida. Uma outra situação que é importante também você compreender é que você precisa ajudar a criar uma cultura de discipulado. O que é discipulado? Discipulado é alguém aprender através da sua própria vida, da sua vida. Né? Então, se você puder desenvolver essa vida de discipulado, as pessoas vão olhar para você e vão compreender que elas podem se tornar melhores, elas podem se tornar pessoas melhores e mais amáveis a partir do seu exemplo. Veja, Hebreus nos mostra isso de uma maneira bem contundente. Hebreus 12, versículo 1 diz: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi proposta diante de nós. Sabe o quanto é importante isso? É importante você mostrar para os outros, para outras pessoas que estão próximas de você, o quanto é importante que o exemplo de outras pessoas seja melhorando isso. Você pode usar o exemplo de outras pessoas para que a sua vida se torne melhor. E assim, a sua vida será um exemplo para outras pessoas. E então, o que vai acontecer com isso? Pessoas serão transformadas através da sua própria vida. Pessoas serão transformadas e desejarão ter uma vida mais simples e mais focada e mais próxima de Deus, assim como a sua vida tem sido. Mas é importante que você esteja disposto a fazer algumas coisas. É importante que você esteja disposto, por exemplo, a
ir até o fim em seus propósitos. É importante que você esteja disposto a fazer isso. É importante que você esteja disposto a cumprir com os seus prazos. Deixe para trás o que não importa. Deixe para trás aquilo que não faz sentido e se aproxime cada vez mais de Deus. Outra coisa, você precisa aproveitar sempre o exemplo de quem veio primeiro. Lembrando sempre que esse desenvolvimento, o desenvolvimento do seu próprio exemplo, da sua própria vida, da sua vida mais simples, será útil ao Senhor para que outras pessoas também se aproximem dele. Sabe, uma vida mais simples é uma vida que glorifica a Deus. Uma vida mais simples é uma vida que, por mais difícil que seja a realidade ao nosso redor, uma vida mais simples, por mais eu vou ser paradoxal, né? Uma vida mais simples, por mais que tudo esteja tão complicado, uma vida mais simples é sempre mais fácil de viver, né? Então, paradoxal e simplista ao mesmo tempo. Entenda o quanto é maravilhoso você se aproximar de Deus, o quanto é maravilhoso você entregar o seu coração a Ele, o quanto é maravilhoso você deixar para trás as coisas que te impedem de servir ao Senhor e de ter uma vida melhor, o quanto é importante você desenvolver uma vida mais simples. Não perca mais tempo, desenvolva uma vida mais simples, uma vida mais próxima de Deus.